Capítulo 109 Sem chance. Nili entrou na sagrada fronteira celestial anteriormente. Poderia ser que naquele momento, Nili trouxe o fundador ancestral Ean para fora da sagrada fronteira celestial. O fundador ancestral Ean está na forma de alma. Sua alma não se dispersaria desde que ele ficasse dentro da sagrada fronteira celestial. Entretanto, Nili criou um marionete de alma e selou a alma do fundador ancestral dentro da marionete de alma. Isso é simplesmente uma grande ofensa. Mas o que os fez ficarem confusos, é que o fundador ancestral lhes disse que ele permitiu ter sua alma selada de boa vontade dentro da marionete de alma. O que exatamente está acontecendo? Apesar do fundador ancestral Ean estar selado dentro da marionete de alma, no coração de Ezong e Eshil, ele tinha uma posição insubstituível. Descendente Ezong, presta seus respeitos ao Lorde Fundador Ancestral. Ezong se curvou levemente. Descendente Eshil, presta seus respeitos ao Lorde Fundador Ancestral. Eshil também prestou seus respeitos. Se não fosse pela orientação do fundador ancestral Ean dando orientação às gerações seguintes, Gloricity já teria caído. Ean não apenas é ancestral deles, mas também o mestre. Quem se atreve a ser desrespeitoso? Lorde fundador ancestral, se Nili te forçou, nós mataremos o pirralho imediatamente e salvar sua alma. Ezong encarou Nili furiosamente, seu corpo tinha uma terrível pressão. Entretanto, nesse momento, a cultivação de Nili já havia aumentado grandemente comparado a antes. Além do que, ele tem a espada meteórica do Deus do Trovão, ele já não é como no passado. Ele apenas sentiu um pouco de pressão de Ezong. O fundador ancestral Ean calmamente disse, eu deixei minha alma ser selada dentro da marionete de alma voluntariamente. Se vocês dois ainda me tratam como seu ancestral, de hoje em diante, tratem Nili como me tratariam. Ean não sabe a relação entre Nili e Ezong. Aquele vasto conhecimento de Nili e aquela alma misteriosa e poderosa o deixou completamente impressionado. Em seus olhos, Nili não é uma criancinha, mas um misterioso esperto supremo. Assim nesse momento, Ean naturalmente defendeu Nili. Tratar Nili como eles tratam o fundador ancestral Ean. Após ouvir isso, Ezong se sentiu como se tivesse comido moscas. Aquela terrível, desagradável sensação passou por todo seu corpo. É preciso saber que o maldito pirralho diante dele é aquele que tomou liberdades com sua filha. Além do que, ele ainda quer viver com Ezong. Ele não partir Nili em pedaços já é muito educado e ele ainda quer que ele trate Nili como um convidado importante. Sem chance. Entretanto, aquele sentado atrás de Nili é um fundador ancestral. Falando de origens, todo mundo na família Nevasca são descendentes do fundador ancestral Ean. Apesar de haver altos e baixos, a ligação entre as linhagens é inegável. Não importa o que, Ean é ancestral deles. Se ele desobedecesse o fundador ancestral Ean, isso seria desafiar seus antepassados. Vendo a aparência desleixada de Nili, sentia como se fosse explodir, mas era incapaz de extravasar. Originalmente, Ezong veio aqui para criticar Nili por sua ofensa. Entretanto, uma vez que o fundador ancestral apareceu, como ele ainda pode criticar Nili? Lorde fundador ancestral, eu tenho outros assuntos para atender, eu me retirarei primeiro. Ezong bufou friamente após dar uma olhada a Nili. Ele esfregou as mangas, se virou e saiu.
Qual o sentido de permanecer quando ele é incapaz de fazer Nili pagar por sua ofensa? Esperar para ser zombado por Nili. Logo quando Yezong se virou, Nili sorridentemente disse: "Sogro está partindo tão rápido. Por favor, caminhe com cuidado, não tropece." Logo quando Yezong estava prestes a passar pela soleira, ele de repente ouviu a fala de Nili. Seus pés abaixo pararam, quase tropeçando na soleira. Firmando seus passos, o peito de Yezong inflou e desinflou. Ele simplesmente está indo à histeria. Se ele soubesse disso, ele teria apenas estapeado Nili até a morte na parede anteriormente. Entretanto, não há pílula para arrependimento no mundo para se tomar. Yezong soltou 2 ofegos e disparou para fora. Olhando de Nili para a figura das costas de Yezong, Eshil não sabia se ria ou chorava. Com o autocontrole de Yezong, ele não ficaria nervoso com coisas pequenas. É apenas que Nili é provocador demais. Entretanto, Yezong não podia fazer nada com Nili. Com o temperamento de Yezong, não importa se fosse na mansão do Lorde da cidade ou em toda Glory City, suas ordens eram absolutas. Não há ninguém que se atrevesse a contradizê-lo. Além de Lord Emulo, ninguém podia subjugá-lo. Entretanto, apenas acontece que Nili de repente apareceu, fortemente suprimindo Yezong. É verdade de fato, um subjuga o outro nesse mundo. NT, algo como, alguém sempre vence outra pessoa mas sempre tem alguém que o vence. Como disse antes, eu sou ruim com explicações. Basicamente um papel pedra-tesoura, a ordem pode variar dependendo da região, entre pessoas. Até mesmo Eshil secretamente acha isso engraçado. Ao mesmo tempo, um pensamento apareceu em seu coração. Nili é um pouco prematuro, entretanto, não importando sua natureza ou talento, ele também não está atrás de ninguém em Glory City. Adicionando ao fato de que o fundador ancestral Heian como casamenteiro, ele ainda é um bom partido para Ezion. Entretanto, o casamento de suas filhas é um assunto extremamente cruel para um pai falar. Yezong ter essa reação também é normal. Além do que, Nili deu a Yezong uma má impressão desde o começo. A verdade é, Nili apenas provocou Yezong um pouco. Mesmo se ele tivesse decidido tomar Yeziun como sua esposa, ele ainda decidiu crescer lentamente ao lado de Yeziun. Já Yezong. Em sua vida passada, quando Nili via Yezong de longe, ele ficaria assustado ao ponto de ter ambas as pernas tremendo. Nessa vida, há algum respeito em falta em seu coração. Mesmo que Yezong tenha feito incontáveis contribuições para Glory City até ele morrer em batalha, mas ele não foi um bom pai para Yeziun. Assim, provocá-lo um pouco também é algo interessante. Nili, logo quando Eshil estava se preparando para falar. A face de Nili ficou séria e disse: "Eu apenas tenho esses termos. Se ele for incapaz de concordar com eles, então esqueça. Não que eu vá ter qualquer perda nisso. Se Eshil deseja me persuadir, então fale com o fundador ancestral Heian." Fundador ancestral Heian, a questão relacionada ao arranjo das 10.000 bestas demoníacas. Eshil olhou para a marionete de alma em embaraço, tentando fazer o fundador ancestral Heian persuadir Nili. O fundador ancestral Heian virou sua cabeça e disse: "Eu não sei como montar o arranjo das 10.000 bestas demoníacas, qual a utilidade de depender de mim?" Eshil congelou onde estava incessantemente sorrindo de forma amarga. Ele imediatamente se virou e foi atrás de Yezong. Não importa o que, ele tem que persuadir Yezong. Afinal de contas,
o arranjo das 10.000 bestas demoníacas é importante demais para Gloricity. Ezong está extremamente furioso. Sua poderosa força de alma varreu a área, fazendo duas árvores ao lado de seu percurso murcharem da pressão. Eu nunca havia visto Ezong tão nervoso antes, ele imediatamente foi em sua direção. Lord Ezong. Não me incomode. Ezong rugiu de maneira furiosa, eu tenho que matar aquela criança hoje. Eu vou cortar o corpo dele em pedaços, não me pare. Ezio murmurou em pensamento. Se você realmente quisesse matar Nili, você já o teria feito. Por que esperar até agora? Ele até veio com o fundador ancestral Heian, o que mais você pode fazer? Ezong encarou Ezio, rugindo alto, Ezio, você acha que eu não me atrevo a matar aquela criança? Mesmo ele tendo trazido o fundador ancestral Heian, ele acha que eu vou ter medo dele. Heian apressadamente disse, Lord Ezong, por favor acalme-se. Com a força de Lord Ezong, matar Nili é fácil. Exceto que você é alguém com um coração grande o suficiente para não se importar com ele. HMPH Ezong bufou, aquela criança se atreve a ter ideias desonestas com minha filha. Ele é simplesmente um sapo desejando a carne de um cisne, sem chance. Se ele ainda tem quaisquer intenções para com minha filha, eu vou fazê-lo se arrepender de ter nascido nesse mundo. Apesar de Ezio estar sorrindo amargamente em seu coração, ele ainda assim não mostrou isso em seu rosto. Ele rolou os olhos e disse, Lord Yzong, por que nós não desistimos? Nós não precisamos mais daquele arranjo das 10.000 bestas demoníacas. Ouvindo as palavras de Ezio, a expressão de Ezong se atordoou. Se o arranjo das 10.000 bestas demoníacas tem um efeito tão grande, ele podia absolutamente salvar Gloricity em momentos cruciais. Se eles não precisassem mais disso, não seria uma pena. Apesar das intenções impróprias de Nili para com Ezio, fazendo Ezong ficar furioso, mas suas palavras ainda têm alta credibilidade. Ezio suspirou e disse, é uma pena que eu apenas tenho um filho não filha. Se eu tivesse uma filha, eu poderia ajudar Lord Ezong a dividir suas preocupações. A cor facial de Ezong mudou. Ele bufou friamente e disse, não importa o que, eu definitivamente não vou enviar minha filha a ele com minhas próprias mãos. Na verdade, Lord Ezong não tem que se preocupar. Eu tenho uma solução para isso. Oh! O que você quer dizer? Ezio imediatamente sussurrou algo nas orelhas de Ezong. As sobrancelhas franzidas de Ezong lentamente relaxaram. Ele assentiu levemente sua cabeça e disse, isso é uma boa ideia. Nós faremos isso dessa maneira. Ezio sorriu vendo isso e imediatamente caminhou em direção ao pátio de Nili. Nili olhou para Ezio, sorriu levemente e disse, o Lorde da cidade concordou. Ezio ficou atordoado por um momento. Nili parece ter previsto que ele voltaria e que Ezong iria concordar com isso. Ele deu uma tossida e disse, Lord Ezong, de fato, concordou. Nili assentiu sua cabeça e disse para Niu, Xiaoyu, vamos indo. Estamos nos mudando para o pátio da sua cunhada. Okai Niu assentiu, já carregando uma grande bolsa de bagagem. Nili já está preparado. Ezio estava estupefato. Ele sentia que havia alguma coisa em algum lugar, mas era incapaz de expressar. Olhando a Nili e Niu caminhando em direção ao pátio de Ezio, ele imediatamente apressou seus passos e os seguiu. Pátio de Ezio. Nesse momento, Ezio estava quietamente sentada em uma grande pedra perto do laguinho 1.
Suas vestes de seda a faziam mais charmosa. Aqueles olhos claros dela tinham um indício de amor e tristeza dentro deles. Olhando para o laguinho, ela soltou um suspiro suave. Seus pensamentos estavam uma bagunça. O pensamento de Nili sempre a provocando sempre que estava em frente a ela, sempre a fez ficar nervosa, ainda assim ela não pode deixar de relembrá-lo. Ele fazia os outros o odiarem, mas quando ele não está, seu coração sente como se algo estive faltando. Os momentos em que ela está com Nili, são muito felizes. Ela então relembrou seu pai. Meu pai ainda está nervoso sobre aquele dia. Se Nili continuar a provocar seu pai, ela teme que seu pai possa ser cruel com Nili. Ela não se atreveu a pensar na cena após isso e suspirou tristemente. Ela já decidiu não ver Nili de novo. Talvez ela esteja condenada a não ter amigos em toda a sua vida. Os amigos ao seu lado sempre partem um por um. Logo quando ela estava pensando isso, o laguinho de repente mostrou uma figura. Aquela cara engraçada estava encarando seus olhos. Ezium sacudiu sua cabeça e murmurou: Eu não devo ter dormido bem noite passada, eu estou alucinando.